Olá, graça e paz a todos. Os dias estão passando rapidamente e aí estamos nos aproximando de um dia especial no nosso país: eleições. E como eleição é alguma coisa que mexe com o destino, com o futuro do povo brasileiro, vamos pensar que o voto é coisa muito séria, é coisa séria, como eu digo. Então, daqui a alguns dias nós estaremos escolhendo os deputados estaduais, federais, senadores, governadores e o presidente da República, presidente e vice. Vamos estar pensando e fazendo uma reflexão rápida sobre este ato em si. Vivemos em um país que necessita de políticos sérios, mas que estejam preocupados com o bem comum, não com o seu próprio bem. Políticos que se disponham a fazer justiça, a cumprir a democracia e o cumprimento das leis, não com privilégios pessoais. Precisamos de políticos que estejam dispostos a atender às necessidades dos pobres, dos desempregados, não o próprio bolso. De políticos que façam uso adequado do poder e não tentem se perpetuar neste poder. É exatamente desta forma que devemos encarar as eleições daqui a alguns dias. Não sabemos se um ou dois turnos, para alguns estados talvez um único turno. Claro que nós não sabemos o resultado da eleição. É extremamente importante refletirmos sobre o nosso papel como cristãos. A nossa Constituição, a Constituição Federal, no seu artigo 1º, nos diz que todo o poder emana do povo, que exerce esse poder por meio de seus representantes eleitos diretamente pelo povo. Isso significa que os políticos que chegam lá ao poder por si mesmos, eles não se autocolocam, mas nós os colocamos. Eles chegam lá mediante o nosso voto. Mesmo que você diga, eu não vou votar, eu não me recuso a votar este ano por algumas questões e tal, você pode até justificar a sua ausência das urnas. Mas eu quero dizer para você que se algum político chegar ao poder, você também é responsável por isso. Porque se você não votou, se você se recusou a exercer o seu direito de cidadão, claro que alguém vai votar. E é claro, a sua omissão vai fazer com que alguns políticos cheguem lá com ou sem o seu voto. Então, você diz, não vai fazer diferença. Como cristãos, temos o dever de exercer a cidadania. Eu vou lembrar de uma história antiga, contada por um historiador chamado Suetônio, um antigo historiador do Império Romano. E Suetônio conta a história de Caio Calígula. Caio Calígula estava irritado com o Senado romano, a inércia, os interesses pessoais, eles se preocupavam com as saunas, com seus relacionamentos e tudo, sua vida pessoal, esqueciam do império. Caio Calígula, então, resolveu fazer uma crítica e nomeou um novo senador para o Império Romano. Tratava-se do senador Incitatus, e exatamente esse é o nome dele. Exceto por um fato: Incitatus era um cavalo. Um cavalo não faz nada a não ser, era um cavalo de corrida, podia correr. Mas esse cavalo de especial, o que ele tinha? Um título de senador. 18 criados pessoais eram enfeitados com colares de pérolas e de joias, dormia no melhor lugar do palácio. Incitatus teve até uma estátua de tamanho natural, tudo em mármore, que existe até os dias de hoje.
que Citatos faria? Absolutamente nada. Mas Caio Calígula dizia a mesma coisa que os demais senadores estão fazendo. Então ele teria que ter os mesmos direitos, e teve os mesmos direitos. Esse episódio ele serve nesse momento para levarmos uma reflexão nesta hora, e não podemos deixar o pleito passar sem nos envolvermos neles como cidadão, sem darmos a nossa opinião, e é o nosso voto a nossa opinião. E é claro que o Império Romano, enquanto via o Caio Calígula andar com o seu cavalo e aquele senador cavalo, e o povo aplaudia e a tudo achava engraçado aquela história. Não podemos tornar o pleito dos próximos dias um espetáculo que só assistimos e não nos envolvemos. Há na Bíblia uma história de um juiz do povo de Deus de Israel. Está lá em Juízes, capítulo 9, versículo de 1 em diante. Quem era esse juiz? Era Abimeleque. E Abimeleque era filho de Gideão. E Abimeleque chegou para o cidadão, quando Gideão faleceu depois de 40 anos julgando o povo de Israel. Gideão foi um homem que libertou o povo de Israel do domínio dos medianitas e era um herói. Então ele se tornou juiz, Deus assim o permitiu. No entanto, veio a falecer e um dos seus filhos deveria assumir o poder. Rapidamente, com uma boa lábia, uma boa retórica, Abimeleque chegou para os seus irmãos de Siquém e disse: olha, eu sou parente de vocês, eu tenho que reinar ou tenho que julgar o povo no lugar do meu pai. Eu tenho. E aí o povo de Siquém disse: então, vamos lhe dar alguma coisa. Então eles começaram a dar prata e ouro, dinheiro, para que ele iniciasse o seu período de conquistas. Mas ele tinha um grande empecilho na sua frente. 70 irmãos, filhos de seu pai, que também na sua frente teriam direito de julgar o povo de Israel. Então ele contratou assassinos profissionais, e a Bíblia diz que eram homens levianos, e matou num só dia os seus 70 irmãos. Acontece que tinha mais um, chamado Jotão. Esse Jotão fugiu, e depois ele ficou sabendo das atrocidades que vinham sendo feitas. Então ele veio sobre um monte e deu uma palavra profética para o povo. E disse: olha, eu quero falar para vocês que as árvores do bosque resolveram eleger um rei. E chegaram para a oliveira e disse: olha, reina sobre nós. E a oliveira disse: não, eu não posso reinar porque eu tenho que cuidar das minhas azeitonas, e daqui vem o azeite que todos usam. Então, as aves do bosque ficaram desesperadas e perguntaram para a figueira: olha, reina sobre nós. E a figueira disse: eu não posso reinar porque tenho os figos para cuidar. E assim veio então para a videira, a parreira, o pé de uva, mais fácil de compreendermos. E a parreira disse: olha, eu tenho que cuidar das minhas uvas, tenho um moço, tenho que fazer o vinho daqui, alegria para todos, dar alegria para o homem e para Deus e tal. Mas então as árvores se reuniram e conversaram com o espinheiro. E disseram: espinheiro, vem, reina sobre nós. Ele disse: eu vou, porque o espinheiro não produzia nada, só espinhos. Então ele disse: eu vou, mas se vocês me obedecerem, eu vou cair sobre vocês e tal. E fez um discurso de posse. Então Jotão continuou na sua parábola dizendo: olha, e saiu fogo do espinheiro e queimou todas as árvores do bosque. Então, imediatamente depois de falar isso, o irmão mais novo de Abimeleque sumiu e se escondeu e tal, e Abimeleque ficou preocupado com aquilo, mas ficou sabendo que lá em Siquém já havia gente fazendo uma campanha contra ele. Então ele cerca os cidadãos de Siquém, seus próprios irmãos, parentes, e ele mata
todo mundo ali em Siquém, homens, mulheres, os homens e as mulheres e as crianças subiram numa torre, ele queimou a torre com todo mundo dentro. Matou todo mundo queimado. Mas ele ficou sabendo de uma outra vila adiante que não estava também se submetendo a ele, então ele resolveu invadir e as pessoas se entrincheiraram numa torre. E quando ele chegou para queimar a torre, uma mulher lá de cima pegou uma pedra de moinho e jogou na cabeça de Abimeleque. E Abimeleque ainda cambaleando e já com o crânio partido e pediu para um dos seus soldados, então me mata para que ninguém diga que uma mulher me matou. Sim, ele julgou apenas 3 anos e dele saiu fogo para consumir aqueles que o escolheram. Conto essa história na Bíblia porque é muito parecido, escolhas erradas. Irmãos e irmãs, é hora de escolhermos com serenidade e com responsabilidade. Voto é coisa séria. Romanos capítulo 13 aí diz que toda autoridade vem de Deus e para serem ministros de Deus na nossa vida. A palavra ali é diáconos, aquele que serve. A autoridade não está colocada para nos subjugar nem nos explorar, mas para servir o povo que o escolheu. Sendo assim, nos próximos dias, vamos exercer o nosso direito, a nossa cidadania, como cristãos comprometidos com o senhorio de Cristo. Deus abençoe o povo brasileiro. Deus nos abençoe.